Olá, tudo bem? Vamos conversar mais conversando sobre as leis morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, José Pedro, tudo bem? Tudo bom também. Hoje estamos aqui no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Se você não assistiu as nossas conversas anteriores sobre os capítulos anteriores das leis morais, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar essas conversas. Se quiser também deixar comentários, enfim, é sempre bem-vindo. E hoje vamos comentar, então, estamos chegando no fim, né? Faltam duas leis só, e vamos começar aqui a Lei de Justiça, Amor e Caridade, com justiça e direitos naturais, uma lei que, no conjunto aqui, ela não é tão grande comparado a outras, mas que tem muito conteúdo importante para a gente comentar, não é isso? É isso. E é interessante porque Kardec volta a abrir o estudo dessa lei, perguntando se o sentimento de justiça está em a natureza, não é? Ou é resultado de ideias adquiridas. É curioso porque nas outras ele não faz esse contraponto É, se é alguma coisa adquirida, porque na verdade essa ideia de justiça parece, e por isso Kardec coloca aqui, que a gente vai desenvolvendo em sociedade. Por isso a ideia de ser algo aprendido em sociedade, aprendido. né? Isso. E não algo, vamos dizer assim, inato, né? Imanente ao espírito, né? E a resposta, Embora se desenvolva. sim, Está em nós, faz parte, né, da lei divina, esse sentimento de justiça. Nós vamos ver como ele está em nós daqui a pouquinho, nas próximas questões, mas é um sentimento que se desenvolve na medida em que nós vamos progredindo moralmente. exatamente. Então, essa ideia de que, é, independente daquilo que a gente saiba, da cultura que a gente tenha, né? Todos nós temos em nós um sentimento de justiça imanente, né? Que é da própria natureza do espírito, não é? E que se desenvolve pela aquisição moral independente, palavras dos espíritos, de um cabedal de saber. Não é o conhecimento intelectual que nos ajuda a entender melhor a justiça divina, mas sim o desenvolvimento moral, o progresso moral. E tem uma questão também importante que, quando os espíritos dizem assim, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Então, ele traz uma ideia de que a justiça é muito mais um sentimento do que uma racionalidade, Uma elaboração de uma racional. elaboração. Então, eu posso não saber explicar, mas eu sinto que eu estou sendo justo ou injusto, ou estão sendo injustos comigo, né? Quer dizer, muito mais um sentimento do que uma racionalidade. Né? É isso aí. A, a, o susto que a gente leva muitas vezes perante as injustiças, né? É. E aí a gente vai ver na questão seguinte o que faz com que a gente tenha percepções diferentes sobre a justiça, né? As paixões. As paixões. Isso significa que a perpetuação das nossas inferioridades que vai fazer com que a gente distorça a noção de justiça. Mesmo que a gente elabore todo um raciocínio para justificar essa distorção, Aham, mas todo o nosso raciocínio está sendo levado, motivado por essas paixões que vão alterar esse sentimento original, que é é, de Deus. é. E faz com que a gente observe as situações de um prisma falso. Isso é muito curioso, né? Porque a gente, olhando com a perspectiva equivocada, a gente se sente ou injustiçado ou justiçado, né?
erroneamente, mas acreditando estar certo, né? Porque movido É, pelas paixões. e nessa hora é muito bom a gente lembrar que estou 860, não me esqueço mais do cabimento, Ah, porque há horas em que você tem dúvida. Será que eu tô percebendo direito essa situação? Ou é, eu estou com uma visão distorcida que vai me levar a uma conclusão distorcida também? É sempre um referencial seguro. Verifica se tem cabimento o que você está analisando de acordo com a lei de Deus. Daí a importância do estudo, não é verdade? é verdade. Embora aqui os espíritos vão trazer uma outra referência, né? Sim, De, mas não vamos adiantar, está lá na frente. sim, não vamos adiantar. E aí vem a discussão do qual é o sentido, qual é a definição de justiça, né? E é Isso. muito curioso porque não traz aqui uma definição muito elaborada, né? No final das contas, essa definição que está aqui, que é respeitar os direitos dos demais, é É algo ser muito justo. simples, no certo sentido, de que a gente É, sabe disso, né? O problema é como a gente sente para vivenciar essa noção que, teoricamente, né, assim, a gente sabe disso. é interessante você ver como a gente sente. Quer dizer, é o sentimento como pano de fundo. Porque muitas vezes nós vamos ver na subpergunta A da questão 875, não é? Os costumes, né, justificam certas atitudes injustas, Aham, mas por trás disso há sempre a percepção do nosso sentimento nos chamando atenção para a possibilidade daquela determinação, daquela lei não estar sendo justa com o quê? Com o respeito aos direitos de todos. é, é. E aí, exatamente pegando esse ponto, que já é o subitem A, quando Kardec pergunta qual é o fundamento do direito. E aí os espíritos fazem uma divisão entre os direitos, vamos dizer assim, humanos, né? Aquilo que nós convencionamos aqui entre nós, e os direitos da lei Naturais. natural, né? E no subitem A, a resposta dos espíritos fica muito restrita à ideia dos direitos humanos, é, é, que são ah, Mutáveis. mutáveis, né? Com o tempo, com o progresso das luzes, com os costumes, né? Com a civilização, enfim, né? E que o que é mais, eu acho importante de ressaltar aqui vamos dizer assim, a superficialidade desses direitos, porque eles pegam as coisas mais evidentes, né? Os atos que você consegue, Notórios, o que é notórios, que notório. você consegue observar, mas aquelas questões de consciência, não é? Que ele chama aqui do tribunal, A tribunal da alçada do consciência, Tribunal da Consciência. né? As questões que são da alçada do Tribunal da Consciência. Esse É, final é importantíssimo. Há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. E é, aí a consciência aparece e vai abrir para 876, onde a gente vai ver, né, a presença da consciência como guia seguro, né, nas nossas escolhas. Era o que você estava chamando a atenção antes. A lei de Deus, mas a lei de Deus que está impressa na nossa consciência. é. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, porque Vamos. no subitem A, porque embora a gente tenha essa dupla, né, esse duplo fundamento para as coisas, né, da vida material e das coisas morais, né, a gente pode pensar que se a gente levasse esse pensamento no limite, a gente poderia pensar que nós, embora vivenciando a vida, né, como né, a vida do mundo,
o nosso critério de justiça deveria ser exclusivamente o critério da lei natural, Consciencial. né? Exclusivamente. Por isso, Jesus diz: se a sua justiça não exceder a é, Publicanos, dos fariseus. publicanos e tal, não entrarei no reino dos céus, né? Então, ele já chama a nossa atenção de que existe de fato uma justiça no mundo, mas a nossa justiça deve exceder essa justiça. Ainda está muito distante a justiça do mundo da verdadeira justiça, né? Exatamente. Mas me parece, por outro lado, que a gente. Será que a gente tem que fazer um meio de campo entre uma e outra, né? Qual é a nossa posição? Como é que a gente tem se posicionado em relação a isso no mundo, Opa! E qual é né? a resposta para esse meio? Será que tem que fazer meio de campo? Eu não E sei, eu não aí? sei. Eu tô assim. Não adianta a gente simplesmente dizer a gente tem que agir integralmente segundo a lei de Deus. Será que nós agimos segundo a lei de Deus integralmente ou será que a gente acaba fazendo esse meio de campo? Não. A gente ainda sente muita dificuldade em viver a lei de Deus, não resta a menor dúvida. Mas não podemos nos acomodar fazendo o meio de campo, porque o meio de campo vai ser sempre a pseudo-virtude, É a verdade. máscara, a É, máscara. O meio de campo é a pseudo-virtude. Se não, como diz aqui a resposta, a subpergunta A, se não alcança aquilo que está estabelecido e de forma, alcança de forma muito evidente as relações sociais e essas leis humanas, está tudo certo. Aí a gente entra numa acomodação perigosíssima. Nós temos que ter clareza da necessidade de não fazer arranjinho. Olha, é. eu faço mais ou menos. Às vezes não faz nem mais ou menos, faz é menos mesmo. Mas tem que, ao menos, desejar fazer correto. Eu me lembro aqui de uma mensagem que está no Céu e Inferno, que eu me esqueci agora qual é o nome do espírito. Mas era um espírito de um, assim, que já desencarnou mais idoso, a pessoa desencarnou mais idosa, era um homem, que agora eu não lembro o nome dele, mas ele escrevia para a neta e dizia: não, inconteste que as pessoas me reconhecem como alguém que agiu corretamente no mundo, mas será que eu fui de fato correto perante a lei de Deus? Que Né? terrível. Porque É ela o que achava é. que ele devia estar numa posição excelente, porque ele foi correto perante o mundo. Mas ser correto perante o mundo não significa que foi exatamente correto perante a lei de Deus, né? É Muito bem, verdade. Então, então, vamos lá. o que é ser correto perante a lei de Deus? Né? É É a fazer 876. é fazer aos outros aquilo que quereríamos que nos fizessem, mas fazer isso sempre de acordo com a verdadeira justiça. Porque se a gente não colocar esse apêndice importantíssimo, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, se nós somos ainda espíritos distanciados do bem, os outros vão atender ao nosso desejo agindo de uma maneira distanciada do bem e sendo cúmplices, Aham. cúmplices nossos. Então, é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, sempre de acordo com a lei de Deus, que os espíritos vão dizer, está no coração do homem, numa linguagem metafórica, porque não é no coração do homem, né? É na consciência do homem. A imagem, o coração do homem no seu interior, no seu íntimo, não é? Mas onde, naquele órgão que representa metaforicamente o sentimento, nessa zona daqui, cardíaca, né? Esse plexo cardíaco, mais é na nossa consciência, não é verdade? É. Eu gosto muito dessa última frase que Kardec coloca na nota,
que ele Anota. meio resume, né, essa ideia quando ele diz que a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal como base para o direito do próximo. Eu acho que isso resume muito bem, porque a ideia é a seguinte: é seu direito? Você reconhece como seu direito isso? Então é direito dele também, É verdade, sempre, né? sempre é importante ressaltar. É seu direito de acordo com o cabimento da lei de Deus, porque se a gente estiver olhando, às vezes, a dubiedade da lei humana, você pode considerar que é seu direito. Nós já estudamos isso bastante na questão das heranças e outras tantas questões que são abordadas nas leis, que a gente vai ver que só é de direito nosso aquilo que a gente vai conquistando com o nosso esforço, com o nosso trabalho, etc, etc, né? É, é isso aí. E aquilo que não ofende o direito do outro, né? É. Que E aí a cada gente. um tome por modelo o seu desejo pessoal, desde que este desejo esteja de acordo com a lei. É, aqui não está escrito desde que esteja de acordo com a lei, né? Não é, eu estou acrescentando pedir licença a Kardec. Aqui a ideia é esse exercício, né? Se é meu direito, eu tenho que reconhecer como direito do outro também. E se eu reconheço como direito do outro, sempre que existe um direito, existe um dever, né? Quando eu digo é meu direito alguma coisa, eu estou dizendo que os outros têm o dever de respeitar o meu direito. Quando eu digo que eu reconheço que é direito do outro também, eu também estou É. colocando para mim o dever de Não, com respeitar o direito certeza. dele. Com certeza, é isso que os espíritos e Kardec estão dizendo para mim, para nós, e Aham. muito importante lembrar que por isso a questão, a definição que parece sucinta do que é a justiça, é porque toma por base o direito pessoal, para É. dar o direito do próximo. A base do direito do próximo é o direito pessoal, não é verdade? Uhum. Vamos E embora aí, para o 877? aham. Aqui na 877 vai colocar que a vida social nos impõe direitos e deveres recíprocos, né? E vai recolocar essa ideia de que a gente deve respeitar os direitos dos semelhantes como base da vida social, né? A vida social tem que ser baseada no respeito do direito do outro. E é o grande exercício, né, esse viver socialmente, né, viver em sociedade. Vimos na lei de sociedade, É, exigindo da gente esse respeito, sem usarmos de represálias, de artifícios para é, é, modificarmos o que é da lei, no respeito ao direito do próximo, não é? Porque muitas vezes a gente engendra uma série de justificativas para atender unicamente ao nosso direito pessoal, egoísta e, e, e autocentrado, né? Em nós mesmos apenas. é. E aí, na questão 878, a mesma coisa, a ideia de que a gente pode se enganar? Pode, porque a gente já viu que o sentimento de justiça acaba sendo misturado com as paixões, mas essa é a regra, né? Observar cada um, né, o direito do outro e fazer isso no limite, né, das suas possibilidades, né? Aí, nessa resposta, na subpergunta A, já, há uns aspectos bastante interessantes que a gente pode tangenciar, né? Uma coisa que me chamou a atenção e me fez refletir é quando os espíritos dizem a Kardec que os direitos são eternos, os direitos naturais. É, Ele está falando dos direitos naturais, divinos, mas que aquilo que é estabelecido pelos homens através de suas instituições, isso se modifica, perece, como as próprias instituições perecem, porque elas são um instrumento, né,
no nosso patamar evolutivo, as instituições ainda necessárias vêm exatamente para nos ajudar nesse ordenamento necessário também, né? Sim. Mas aqui no subitem A, ele vai falar da questão dos subordinados, da subordinação dos É um superiores e dos outro ponto inferiores, bastante interessante. né? A grande questão é que, embora no mundo a gente tenha posições sociais em que uns estão acima dos outros, né? Do ponto de vista da lei de Deus, ninguém está acima de ninguém. Todos têm os Ninguém mesmos melhor direitos. no sentido de maior valia. Exatamente. Quer dizer, você pode estar numa posição de comando, mas isso não te faz te dar o direito de, né, infringir, de condenar a pessoa a um trabalho excessivo, como a gente já viu, né, ou coisas desse tipo. Não tem Então, direito de colocar o outro numa postura de de subordinação. subordinação, exatamente. Então, essas posições sociais não dizem nada em relação aos direitos de cada um de nós do ponto de vista espiritual, né? É interessante, Pedro, a gente observar pelo enfoque que Kardec dá nas questões 877, 878, 879, como essa vida social, esse contexto da sociedade influi, essa vivência pode ser dificultosa para nós exercermos a verdadeira justiça, não é? É, Porque é. nós ficamos muito tentados pelas situações, não é? É. A gente acaba, porque está se vendo numa posição de superioridade social no mundo, acaba achando que o nosso direito é superior ao direito daquele que está sob o nosso comando, né? E aí nós teríamos uma série de lações que a gente só pode pontuar, porque não teríamos tempo nem necessidade dessa análise, mas muitas vezes até isso vem da nossa própria, do nosso próprio orgulho ou da vaidade, porque aquilo que estávamos comentando há pouquinho, os outros veem a sua aparência, fazem juízos, colocam você, às vezes, numa posição e você embarca É, nessa crença sem perceber e se acha, né? Como é, dizem os homens, está é, se achando. é. E Mas é aí, preciso muito cuidado com isso. Sim, aqui no finalzinho da 878, ele vai falar que, bom, se você quer de fato, né, ter uma posição, né, de superioridade, não em relação ao mundo, né, você tem que demonstrar suas virtudes, né? Quer dizer, as suas virtudes, né, é isso que vai fazer com que as pessoas te respeitem, né, e até escutem o que você está falando, né, do ponto de vista moral, né? ou a gente dizendo de uma outra maneira, se foi concedido a você uma posição de autoridade, porque nós temos missões, tarefas no Sim, mundo, e às vezes essa condição de autoridade nos é pedida. Atenção, para que a atenção. nossa autoridade seja autoridade moral, É, não é? E seja definida pela nossa sabedoria. Olhe, aí um grande desafio, é porque às verdade. vezes a gente está colocado nessas posições É, e mete os pés pelas mãos é. e se perde Cuidado com no os exemplos, manejo né? da autoridade, né? Cuidado com os exemplos que você dá, né? Porque e no final, na 879, qual o caráter do homem que praticasse a lei de justiça em toda a sua pureza? A do homem justo, né? E aí, aqui, é muito curioso, porque ele vai falar, vai fazer essa junção, que é o Faz próprio o título, link, faz né? o link. Dizer, olha, não É, existe justiça sem amor e caridade, né? isso. Fazendo o link com a discussão do De título do como capítulo, né? Kardec organizou a lei, o nome da lei. Exatamente, porque Denominou.
não existe uma coisa sem outra, né? A discussão de justiça, amor e caridade, elas são quase que uma só, num certo sentido, né? Por isso essa união. Muito bem, vamos passar então para o direito de propriedade, roubo? Pois é. É interessante também são nesse direito de propriedade roubo, que é o segundo subtítulo desse capítulo 11, nós temos uma, duas, três, quatro perguntinhas só, e me chamou a atenção o fato de que Kardec, na 880, São seis ele perguntas, vai... mãe. Quatro, né? Acho que são seis. Ah, sim, 880 a cinco, seis. 885. Desculpe, eu parei ali na subperguntada. Seis perguntas. Mas é interessante, porque ele começa a resposta dos espíritos trazendo para a gente, falando de direito, chamando atenção para o maior direito, que é o direito de viver. Nossa, É. isso daria Mas calma. tantas questões. Não, eu sei, é só um panorama. Aham, Mas é interessante que depois Kardec larga para lá o direito de viver e aham, vai entrar na análise do direito de propriedade. aham. Pois é, e inclusive a questão do título é muito forte. Por quê? Porque existe toda uma discussão é, social que não está aqui na doutrina espírita, né? Que Kardec devia conhecer da sua época, né? Da discussão socialista e tal, que fazia uma crítica muito forte ao direito de propriedade. Exatamente porque quando você define o direito de propriedade para você e diz isso agora é meu, não é? É. Isso te dá o direito de acumular propriedade, 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 o que caracterizaria roubo. Ou seja, uma Uso apropriação indevido, uso indevido dos exatamente, recursos. exatamente, exatamente. Que é, se a gente pensar bem, faz o link com a questão 808, que é aquela de da onde se origina a desigualdade das riquezas, que ele vai dizer da velhacaria e do roubo, Ele chama atenção aqui, volta essa questão. Eu né? olhei também para lembrar qual era a 808, aquela que nos empaquetou, não é, Né? Pedro? Então, Velhacaria e roubo. né? Então veja que no próprio título já existe uma mensagem dizendo assim, olha, parece que aqui tem algum problema, aqui tem uma dificuldade, a gente tem que olhar isso com cuidado para que a gente não escorregue aí nessa casca de banana, né? Que pode ser essa ideia de querer acumular excessivamente, né? E acabar se apropriando egoisticamente das coisas. Mas vamos então Voltando entrar só um aqui nas pinguinho. perguntas. Voltando só um pinguinho para 880, na resposta, é muito interessante, porque quando os espíritos falam do maior direito de todos, que é o direito de viver, eles fazem um alerta para a nossa responsabilidade com relação a tudo que possa comprometer a existência corporal, abreviando de alguma sorte a nossa vida material, né? O tempo de vida material é a primeira ideia que nos vem, mas alguma coisa ainda além, porque também o mau uso dos recursos divinos compromete a nossa existência, não é? Pois é, então. Isso de um Mas outro aí é que sentido. está o link O dessa link com as resposta seguintes. com, Isso. com o direito de propriedade, porque a gente, com o direito de propriedade, se sente, a redundância aqui, com o direito de acumular, acumular, acumular. Só que isso acaba, no conjunto, comprometendo a Comprometendo. vida dos nossos semelhantes, E né? a nossa também, pela responsabilidade, né? A nossa do ponto de vista mais espiritual do que Com certeza, material, espiritual. né? Por isso ele vai perguntar: o direito de viver dá ao homem de acumular, Exatamente. né? Para que ele aí a questão 881, né? Que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. E aí a resposta é que deve fazê-lo em família,
através do trabalho honesto, não é? E não como egoísta De forma e previdente, de forma previdente, mas né? não egoísta, Exatamente, mas não acumuladora, né? não é verdade? Né? Porque tem aquela história de que é, é, é um dilema em termos, né? Daquela passagem que Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra, né? Sim, Porque Deus sabe das suas necessidades, e ao mesmo tempo você tem uma visão previdente para que você não seja depois é, é, um peso para a sociedade, né? e que você também não seja responsabilizado pelo mau uso que você fez dos recursos que te foram concedidos, como Exatamente, administradores que somos. exatamente. Muito bem. E aí você vê que como isso é um fio de navalha, porque na questão seguinte ele pergunta: mas eu posso defender aquilo que eu conquistei? E a É, resposta é: não disse Deus, não roubarás? Então volta com a ideia volta, de que talvez a gente esteja querendo defender coisa demais, né? né? Um, Para justificar o nosso desejo de possuir. não disse dai a E tem César o na que é de César. 883. Exatamente, exatamente. Então, é lógico que o que a gente junta é, do ponto de vista humano, nossa propriedade, a gente tem o Através do direito de, trabalho honesto, através do trabalho honesto, mas até a ideia do que é o trabalho honesto é algo que a gente tem que colocar em questão, né? Honesto do ponto de que ponto de vista, de que ponto de vista? Exatamente. né? Do ponto de vista das leis humanas ou do ponto de vista da Certo? lei de Deus? Boa lembrança. É. E sendo para o trabalho honesto, que nós possuamos, para nós, aquilo que nos é dado como direito natural para garantir a nossa previdência, né? E não para atender a uma satisfação pessoal, a um gozo dos bens terrenos, porque isso é sempre egoísmo, né? Manifestação de egoísmo. 883, né? A É 883. quando você quer possuir somente para si, para sua satisfação pessoal, então aí é egoísmo. E aí, na subpergunta A, ele volta a chamar a atenção para as paixões. Aham. Sentimento das paixões, que é um capítulo importantíssimo estudado em O Livro dos Espíritos, né? Porque, eu quero muito ter isso, e vai acumulando bens sem utilidade só para saciar esse desejo, né, egoísta de ter mais e ter mais. Quando podemos até ter mais, desde que com este a mais nós socorramos os nossos semelhantes praticando a lei de amor e caridade. Pois é, eu acho que é muito. Aqui ele dá exatamente reforçando essa ideia que você colocou, que foram os espíritos aqui na questão 883A, Isso, que eu acho que é resposta um dos bom espíritos. parâmetro para a gente pensar sobre as nossas condições, né? Quer dizer, a gente faz um trabalho honesto, né? Qual é a base dessa honestidade, né? Segundo, é, é, o- esse trabalho tem o fim como finalidade uma ação previdente em relação ao futuro, né? Terceiro, estamos acumulando apenas para satisfazer as nossas Paixões, vaidades, paixões. paixões e etc. Ou, né? Estamos juntando para socorrer os semelhantes, né? É. Então, tudo isso já dá uma boa base de reflexão para a gente sobre aquilo que a gente faz dos recursos que nós temos, né? Há que refletir, não é? É.
E E aí, aí, na 884 ele fecha a questão lá. Não é verdade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. pois Não é, prejudiquei ninguém. E essa ideia de prejudicar ninguém é muito delicada, né, Pedro? Porque às vezes a lei não está dizendo que é prejuízo, mas a sua consciência diz que você está prejudicando o outro quando você muitas vezes requisita para você mesmo isso e aquilo, não é verdade? é, Está deixando, está falhando com a caridade. é, é. Enfim, daria muita Muita reflexão reflexão. sobre isso, que aqui eu melhor a gente passar simplesmente, para cada um pensar conforme as suas experiências, né? Não reler as questões cuidadosamente, com o lápis na mão, anotando as chamadas de atenção que os espíritos nos trazem, né? A partir da lucidez das questões de Kardec. Veja que aquilo que a gente falou no início do item é o que ele termina aqui falando. Será ilimitado o direito de propriedade? E qual é a resposta? Olha, a lei humana consagra direitos que daqui a pouco vão ser reformados, É, né? Ele não diz sim, não. Ele só diz, olha, tudo que você consegue adquirir sem prejuízo de outrem, tá bom. Mas é ilimitado? Cuidado, porque a lei muda, né? A nossa consciência progresso sobre moral, aquilo, estamos distantes do progresso moral. exatamente, né? Lembra aquilo que a gente viu na civilização? Estamos na primeira fase da civilização, uma fase ainda de grande desenvolvimento intelectual, mas moralmente ainda muito para baixo. Então, quanto mais a gente se volta para a preocupação em adquirir as riquezas materiais, menos entendimento a gente tem da vida espiritual, É o que né? estamos fazendo, como ocupamos o nosso tempo e dá muitas palestras. Muito bem. Vamos parar por aqui e deixar a caridade, porque caridade é uma coisa que a gente tem muita coisa para falar também, né? Caridade e amor ao próximo, e depois são os dois últimos É. subitens desse capítulo 11, a caridade e o amor ao próximo, com a toda a noção de esmola que nos é trazida pelos espíritos, né? E E o amor materno e depois filial. o amor materno e filial. Vamos deixar para a próxima semana. Isso aí. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade aí da nossa conversa nessa Isso. manhã, pedindo a Deus que nos abençoe, que faça com que a gente possa expandir esse nosso sentimento de justiça em todas as nossas relações, que Deus nos abençoe, a você também que nos assiste agora, sua casa, sua família, sua vida, que a gente tenha uma semana de paz. É isso? Com Deus. Até a próxima quarta. Tá, joia. Grande abraço, tchau.